Salve, pedregulhos! Vocês sabem que algumas coisas são tão caras ao canal que não tem como deixar passar. Questão de o poder público saber seu lugar e não ficar perseguindo munícipes. É uma questão que não tem como deixar passar. Venha de quem vier. Questão de transparência de atos públicos. É outra coisa que não tem como deixar passar. O que é o caso agora? Na sessão da semana passada, durante a discussão, o vereador André Burim, o presidente da casinha, muito propriamente, inclusive, ele estava discutindo sobre um projeto e falou que às vezes não é feita discussão em plenário porque tudo é discutido antes. Nas comissões, nos grupos, tem o grupo de WhatsApp. E aí quando chegam em plenário, não tem o que discutir. Porque todo mundo já sabe de tudo. Vírgula entre parênteses, né? Aí, em seguida, o vereador Lermen, do PL, assumiu a tribuna para falar sobre a transparência do trabalho da casa. Porque tudo é discutido, as comissões trabalham muito bem, obrigado, e por isso é um show de transparência os trabalhos da Câmara de Vereadores. Só que não. Não, não e não. E não tinha como deixar passar isso sem colocar em pratos limpos. Porque o Entre Linhas de Itaara não é um simples jornalismo. Jornalismo lá é com o Miller. Isso aqui, mano, é controle social, tá ligado? O jornalismo é só uma forma de se fazer. Afinal de contas, vocês não têm tempo e nem condições, às vezes, de ficar fuçando sites, verificando processos, verificando contratos, lendo editais, lendo projetos de lei, fazendo planilha com gasto de vereadores. Vocês não têm como fazer tudo isso. O Entre Linhas oferece tudo isso. É para você não ter desculpa de desempenhar o controle social. Então, o Entre Linhas de Itaara é uma ferramenta de controle social. E se a ferramenta de controle social diz que a Câmara de Vereadores não é transparente, Sr. Lermen, é porque ela não é transparente. E o pior, ia ficar só no ofício. Enviei um ofício para a Câmara de Vereadores, ressaltando esses problemas com a transparência da casa, que seria muito útil se eles reavaliassem isso. Afinal de contas, como eu coloquei no ofício, lido mal e porcamente pelo senhor Roberto, que é o secretário. E o Roberto nós sabemos que não é analfabeto. Ele leu mal por gosto. Porque assim como quando eu fui conversar com o prefeito lá, falei do problema do Tenório que estava sendo processado por uma agente de saúde, né? Ah, é o Tenório, assim eles fazem. Ah, é o Rogério, aí, Entre Linhas. E aí lê como um analfabeto. Mas tudo bem, pula. Isso é aceitável. O que importa é eles saberem o que estava ali. É aceitável. E sabiam. Porque eles podem conhecer o projeto, mas nós não. Nós queremos saber por que eles estão votando de tal forma em tal projeto. Não quer saber? Então você é trouxa. Porque de repente eles estão liberando 100 mil reais pro prefeito comprar uma Marmitex. E vocês nem vão saber. Que tal? Como era para ter acontecido agora há pouco. Que tal?
Belezura? E eis que essa semana tivemos uma resposta do Sr. Lerman ao ofício. Vamos ver. Não vou sofrer sozinho. Vocês vão ver junto comigo. Só a resposta dele. Não é nada demais. Partido Liberal. Né? É transparente, essa legislatura é transparente. Eu vi um ofício, e depois eu vou ler esse ofício com mais calma, porque transparência tem, porque essas comissões, quando eu vim para cá, me disseram, os vereadores nem entram na Câmara, nem aparecem. E nós estamos aí diariamente discutindo todos os projetos. E por que nós viemos aqui e já aprovamos? Porque ele é de interesse do povo e as discussões são feitas lá. Tá? E quem quiser saber, olha no site da Câmara, os pareceres que estão lá, e ali está escrito que nós discutimos. Então não vem me falar de transparência. Eu sou uma pessoa transparente e convivo, quem está aqui comigo sabe disso. Então, se quer criticar a transparência, primeiro, venha ouvir. Pode vir ouvir nossas discussões aqui a hora que quiser. Essa casa do povo é aberta. Ninguém discute nada em segredo aqui. Não tem segredo para ninguém. Algumas questões deixamos para depois. Primeiro vamos ao esclarecimento. Sr. Lerman, gosto do senhor, gosto da Franciele, acho que o senhor tem uma vontade de agradar os outros demais, é aquela coisa de tiozão, tem um senso corporativista que é muito grande, mais do que eu gostaria, mas, ok, passa. Mas não é o momento de corporativismo. E continuo gostando do PL, acho que o PL é o partido mais promissor da cidade, assim como eu achava que o PP era o mais promissor em 2018. Mas calma lá. Não confunda qualidade com transparência. Não tem absolutamente nada a ver lé com cré. Se as comissões estão funcionando, e estão, até onde eu sei, muito melhor do que o ano passado. Muito bem, garotão. Isso é qualidade. Se nós não sabemos o que vocês estão fazendo, isso não é transparência. Se eu preciso me enfiar dentro da Câmara de Vereadores 24 horas para saber o que vocês estão fazendo, isso não é transparência. Porque ninguém vai fazer isso, nem eu. O senhor acabou de me dizer que a Câmara de Vereadores não é zero transparente. Não é zero porque não chegou em zero. É menos zero. Menos um. É melhor, né? Menos um. Nesse mesmo dia, nessa mesma sessão, nesse mesmo bate-horário desse Curtas aí, que é do dia 15, sessão do dia 15, antes desse ofício que o Lerman está reclamando, foi lido outro, que eu tenho 5 ofícios não respondidos pela Câmara de Vereadores. 2 deles de fevereiro. Os outros de março e junho. A lei de acesso à informação dá 30 dias para ser respondido. Onde é que está a transparência, Sr. Lerman? Se eu tenho ofícios o quê? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses sem resposta. Onde é que está a transparência, Sr. Lerman? E quando em fevereiro eu ocupei a tribuna, eu falei justamente disso. Que a Câmara de Vereadores ou deixa para responder os ofícios no último dia, ou não responde. Onde está a transparência nesses atos, Sr. Lerman?
sendo a única ferramenta de controle social de dentro da cidade, o Entre Linhas de Itaara. Obrigado de nada. E mais, quem quiser transparência, venham aqui, podem assistir as comissões, as discussões. Quando, senhor Lermen? Quer transparência? Transmita no YouTube as reuniões das comissões. Eu te garanto, eu vou assistir todas elas. Todas que forem transmitidas. Assim como eu assisto todas as sessões, todas as audiências públicas, todas. Mas transmitam. Porque, sinceramente, eu não sei nem quando acontecem as reuniões de comissões. No regimento interno passado, era previsto que as reuniões iriam acontecer na sexta. E não aconteciam. Agora, nem isso existe. Está a marcar. Então, como que é informado que acontecem essas reuniões, Sr. Lermen? Para a população poder assistir? Porque o parecer é só o relatório do relator. Não é a discussão. Só vai estar lá o que é necessário para a tramitação do projeto. Eu quero saber o que cada vereador vai falar sobre o projeto. Eu quero saber o que se trata o projeto. Por que ele está sendo aprovado? Vamos pegar um exemplo agora, que foi aprovado um crédito extraordinário de mais de 100 mil reais para assistência social, que isso a gente vai falar em outro vídeo, que todo mundo que votou a favor é porque agora vamos ter oficinas. Lá no tempo da Leila tinha oficina e não precisava de 100 mil reais de crédito. Então o que está acontecendo agora? É isso que a gente quer saber. Isso é transparência. Agora, se vocês discutem tudo lá nos bastidores e depois vem tudo calado e só levantam abaixo a mãozinha, isso não é transparência. Eu não estou aqui desde ontem, não. Eu estou desde 2017 acompanhando o trabalho do Executivo e do Legislativo. E eu sei como acontecem os conchavos. E aí eu tenho que ouvir falar que... Por que nós chegamos e aprovamos? Porque é coisa pro bem da cidade. Cara, isso é ridículo, desculpa. Mil perdões, mas é ridículo. Eu falei nesse meu uso da tribuna também, memento mori, que é uma frase que lembra que você é mortal. Não ache que agora, a partir desse momento, você é um semideus, você é imortal. É uma frase que diziam para os triunfos romanos que voltavam das batalhas, para aquilo não subir a cabeça. Lembre que você não virou Deus, você é mortal. Então, Lermen, eu sei que o exército cria um espírito corporativista muito grande, mas calma. Memento mori, você ainda é mortal. Você está começando nesse mundo da política. E cuidado para não resvalar e sair para a curva. Eu vou te dar uns exemplos. Para vocês e para o Lermen, é óbvio. Perdão. Vamos ver. Aqui. Mamió. Vejam bem. 2023. Projeto de Lei Complementar 02.
Quem acompanha o canal há um bom tempo sabe do que eu estou falando. Esse projeto de lei complementar, ele simplesmente concedeu benefícios para quem tem grandes imóveis urbanos. Faz sentido? Não. Porque no meio urbano, a intenção é que não tenha grandes imóveis, que tenha pequenos imóveis para aumentar a população do centro. E Itaara fez o quê? Concedeu desconto de IPTU para quem tem grandes imóveis urbanos. Não estou falando de imóveis rurais lá da família Lencina, lá no quilômetro 23, área rural, não paga IPTU. Estou falando de imóveis urbanos. Teve audiência pública. Levantei essas questões na audiência pública, presidida pelo senhor André. Quem vai ser beneficiado? Cri, 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 cri. Ninguém. Veio a votação. Foi discutido alguma coisa do projeto? Não. Eles disseram que iam chamar alguém da prefeitura para explicar o projeto. Não chamaram. E foi votado tudo em silêncio, como se nada tivesse acontecido. O senhor vai dizer que isso foi em benefício da população? Eu te garanto que não. Te garanto. Porque quem esconde é porque tem algo a esconder. E esse projeto foi um escárnio. E tá lá. No canal Entre Linhas. Vou até colocar para rodar uns segundinhos. E não aconteceu. Mas tudo bem, parece que no dia da audiência pública teve um problema de saúde familiar, não pôde comparecer, ok, mas não aconteceu. Então não teve uma audiência pública. No dia de realizar a votação, às 6 horas ia ter essa reunião, às 7 a votação. Não teve a reunião. E, aliás, não teve nenhum aviso sequer para os munícipes que não ia ter a reunião. Na verdade, só estava eu lá. Mas não teve qualquer aviso que não ia ter a reunião. Veio a sessão. Na discussão do projeto, só uma encheção de linguiça. O André Burim veio com o papo da curva de Laffer, que é o seguinte: existe uma proporção até quando você pode aumentar os impostos. Porque a partir de um limite, se você aumentar muitos impostos, você vai passar a arrecadar menos por causa da sonegação. E você reduzindo os impostos, você pode ter uma maior arrecadação, botar serviços públicos, que não é interessante para a prefeitura, por exemplo, ofertar um melhor serviço, localizar. Nessa fala em questão do vídeo, nessa parte, como a encheção de saco foi grande, da minha parte, obviamente, sempre, e na época o vereador Oberdan estava em guerra com a galera ali, porque ainda era a tropa de choque do PP ali. Então ele começou a encher o saco também e decidiram chamar alguém do executivo para explicar o projeto. No mesmo dia da votação. O cara vinha às 6 da tarde, explicava, e a votação era às 7. O horário da sessão. Veio o cara? Não. Deu qualquer explicação? Não. Foi só um engambelamento deles para calar a crítica.
E o projeto foi votado com uma pataquada. Veio o André, o mesmo André Bonindi agora, veio com um papo de curva de Laffer, que no caso se você começa a cobrar muito imposto, acaba perdendo a arrecadação. No caso não, é o IPTU. E eles teriam que comprovar que estão perdendo dinheiro para rebaixar. E foi o que eu pedi para eles. Eu quero um impacto. O que isso vai causar no município? Quanto de arrecadação a gente vai perder? Quantos imóveis vão ser beneficiados? Porque vejam bem, não estamos falando de propriedades. Estamos falando de imóveis. Imóveis acima de 2.000 metros quadrados teve desconto no IPTU. Aqui, por exemplo, minha propriedade é de 2.000 metros quadrados. Já teria o desconto. Só que são 2 imóveis. O imóvel padrão da Itelvina é 20 por 50. Então, meus caros, não é simples. São realmente grandes imóveis urbanos. E não é rural, é urbano. Rural não paga IPTU. Estamos falando de imóveis urbanos. Que a prefeitura deveria querer acabar. Porque o ideal é ter pequenos imóveis para aumentar a população, centralizar a arrecadação e melhorar o serviço público. Mas não, eles deram benefício para grandes imóveis urbanos. Não faz nenhum sentido. Para lugar nenhum do mundo. Para Itaara fez. Então eu questiono, munícipes e Lermen, isso foi em benefício da população? Isso foi transparente? Porque se ninguém discutiu em plenário, então todo mundo já tinha discutido antes, né? E dessa turma aí, estavam lá o André, Edson, Roberto e o Lauderi. E ninguém tinha nada para discutir. Isso foi em benefício da população? Outro exemplo. 2019. Leis complementares. As leis complementares votadas em 2019 foram em benefício da população? Que benefício que eu tenho com um muro de no máximo 80 centímetros de altura? Qual? Que benefício que eu tenho com a obrigatoriedade de construir calçada? Qual? E nem vou falar de transparência, porque na época o vereador Paulo Gilmar, ele era o presidente da comissão especial, e ele prometeu colocar em consulta pública, e não o fez. Essas questões. Isso é transparência? E esses são só alguns exemplos. Eu posso trazer diversos outros. Se ir lá no canal do Entre Linhas, vocês vão achar diversos outros. Se ir na coluna escrita, vocês vão achar trocentos outros. A Câmara de Vereadores não é nem um pouquinho transparente e não faz questão de ser. Agora, o Executivo, todas as ações dele vão para o Diário Oficial da FAMURS. Todos vocês podem acessar. Tudo que o Executivo faz, vocês podem acessar. E a Câmara de Vereadores? Nem ofício eles respondem. E aí vem o senhor Lermen dizer que é um show de transparência. E quem quiser que vá acompanhar, cara, eu não comecei esse trabalho ontem. Mas o senhor começou, desculpa.
Eu tô desde 2017 e falo com todas as letras que a Câmara de Vereadores, ainda que tenha melhorado com Lermen, Francieri, Jairo, ainda é totalmente opaca. Melhorou porque nós temos um ótimo garoto lá no administrativo, o Érico. E agora, por exemplo, nós temos os pareceres colocados no site da Câmara, que não tinha antes. Ainda assim, eu tenho ofício sem resposta há 7 meses. Isso não é transparente. Então é só isso que tinha que ser dito. Tinha que ser colocado em pratos claros. Senhor Lermen, por favor. Eu sei que o senhor tem um desejo muito grande de agradar a todos e tem um espírito corporativista. Calma. Muita calma. Porque eu não tô desde ontem nesse trabalho. E com esse papinho que o senhor está tendo aí, vai ser engolido. Sinto dizer. O senhor pode ter experiência, tudo, mas com os políticos dessa cidade, eu conheço, o senhor não. Se o senhor acha que transparência é discutir tudo em sigilo e depois votar porque é pelo bem à população, muito cuidado. Não é por aí. Pensa, e se quiser agradar todo mundo, o senhor vai agradar todo mundo, menos a população. Hashtag fica a dica. Enfim, é isso, meus caros. Amanhã, audiência pública sobre o Projeto 48, que é sobre regularização de terrenos. Vale a pena vocês comparecerem. Eu, infelizmente, vou ter que ver depois, porque tem outra reunião. A legalização do brick de Itaara. Você que é pequeno expositor, você que tem um hobby, você que precisa aumentar a tua geração de renda, vai no Salão da Capela acompanhar e ajudar na formação do brick de Itaara, da associação. E você que está interessado na regularização fundiária do nosso município, vai na audiência pública na Câmara de Vereadores a partir das 7 horas. A reunião do BRIC a partir das 20 horas, no Salão da Santo Antônio. E a audiência pública na Câmara de Vereadores com transmissão pelo YouTube. Isso é transparência. Ok? E nos vemos na próxima.